é o trustee? Imagina assim, a minha amiga, que tem esse bracelete maravilhoso aqui, de um grande valor, ela decide organizar o destino desse bracelete, né? Como é que ela vai organizar esse bracelete aqui em alguns casos que podem acontecer no futuro dela. Então ela vai fazer um contrato de trustee, ela vai pegar esse bracelete e transfere esse bracelete para mim. Não como um presente, mas como um bem que eu vou precisar administrar. Então nesse momento, quando ela transfere esse bracelete para mim, ela transfere legalmente, tá? No título. Ela transfere legalmente para mim, eu passo a ser a administradora desse bracelete, ou seja, eu passo a ser a trustee. E então eu fico responsável por guardar e administrar esse bem conforme as regras que a minha amiga definiu, não como eu defini. Ela pode estabelecer, por exemplo, nessa trust aqui que eu tô fazendo um exemplo bem simplório, mas para vocês entenderem, que se o bracelete, por exemplo, for vendido um dia, que esse valor deve ser destinado a uma determinada pessoa, ou seja, ao beneficiário do trust. Ou se algo acontecer com a minha amiga, esse bracelete precisa então retornar para o beneficiário. Então veja que o proprietário transfere esse bem para mim, mas ele coloca as condições em que esse bem pode ser vendido, em condição que esse bem pode retornar, ou com qual condição esse bem pode ser transferido para o beneficiário. Só que o trust é uma estrutura jurídica típica do direito anglo-saxão. Então a gente não tem essa figura no Brasil. Então, basicamente, esse é uma estrutura de um trust. Aí você pode ter o trust na figura de uma pessoa, ou você pode ter o trust na figura de um boarding. Ou seja, vai ser várias pessoas para tomar a decisão sobre o que vai ser feito, sobre como que nós vamos guardar e fazer a vontade do proprietário sobre o bracelete. Entende? Obviamente que o trust de boarding, né, quando tem várias pessoas ali para tomar a decisão, ele é mais necessário quando a gente fala de um patrimônio significativo, né? Não no caso de um bracelete. Então, aqui eu tô dando depende, né? Se for um bracelete caríssimo, por que não, né? E aí você vai criar várias pessoas, que torna o procedimento mais seguro ainda, porque ao invés de uma pessoa, você vai ter várias pessoas para tomar e administrar esse bem de acordo com a vontade da minha amiga. Então, esse mais ou menos é o trust, né? Então, no trust, você vai ter a transferência patrimonial, ou seja, a minha amiga vai ter que transferir esse bracelete pro meu nome, vai ter uma administração fiduciária, também vai ter, porque eu vou ficar responsável por administrar esse bracelete, lembra? E vai ter regras definidas pelo instituidor, ou seja, a minha amiga é que vai definir as regras de como eu devo cuidar desse bracelete. E quem vai ser os beneficiários econômicos desse bracelete? Então, a figura do trustee, ela é uma figura temporária, ou enquanto durar a vontade, ou de acordo com a vontade do settlement, né, do que foi feito. Em inglês é o settler, que é a pessoa que está dando o bracelete para ser cuidado, a minha pessoa, a minha amiga, e o settlement, que é o contrato de trust. Então, é interessante a gente entender essa figura e isso é um trust.